tudo bem? Eu sou a professora Malu Ramos. Seja bem-vindo a mais um Informando. E hoje vamos dar continuidade à nossa série acerca do papel da educação física no contexto escolar. Agora, abordando cada uma das 6 práticas corporais que formam o currículo do ensino fundamental, que são os jogos e brincadeiras, as ginásticas, as danças, as lutas, os esportes e o tema da nossa entrevista de hoje, as práticas corporais de aventura. Nós sabemos que o documento curricular para Goiás, o DCGO ampliado, trouxe uma série de mudanças nas aulas de educação física escolar, ampliando muito mais as possibilidades de vivenciar diferentes práticas corporais que fazem parte da nossa cultura e sociedade, mas que até então não eram contempladas nas aulas de educação física. E para nos ajudar a compreender esse cenário e as possibilidades de mudanças, a TT Ribeiro entrevista o professor Gleison Moraes, que é mestre em Educação Física e com dissertação focada nas práticas corporais de aventura. Práticas corporais de aventura na escola. Será que dá para fazer isso? Antes da implantação do documento curricular, era muito raro, inclusive, essa abordagem dessas práticas na escola. Então, aí vem a pergunta. O senhor poderia começar aí o nosso bate-papo explicando para o pessoal de casa, da escola, de onde quer que o pessoal esteja nos ouvindo, nos assistindo, né? O que são as práticas corporais de aventura e qual o papel dessas práticas no atual contexto escolar? Olá, TT, tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade, né, de estar falando sobre esse tema que é tão importante para nós da educação física. As práticas corporais de aventura são atividades que têm como característica um determinado risco, né, a imprevisibilidade. São atividades que requerem um certo equipamento de segurança, né, um cuidado com a segurança de quem pratica. E geralmente são atividades que antigamente eram conhecidas como esportes de aventura, esportes radicais, e que de um tempo para cá, né, foram sistematizados com esse novo termo, né, como práticas corporais de aventura, e que recentemente dentro da BNCC, né, a partir de 2020, né, a gente tem dentro da nossa grade curricular. E eu conheci ela há algum tempo atrás, por meio do professor Humberto, né, que no ano de 2012 começou a desenvolver algum projeto sobre esse tema dentro das escolas e com o tempo foi ganhando um pouco mais de espaço, né, nas aulas de educação física. Então entendemos as práticas de aventura como todas essas atividades que contêm um determinado risco controlado, que são imprevisíveis, e que, de certa forma, necessitam, né, de certos cuidados de segurança e até mesmo técnicas, né, para que os alunos possam vivenciar. Eu gostaria de saber, na sua visão de mestre em educação física, quais são os principais desafios com relação à infraestrutura para ministrar essas práticas corporais de aventura na educação física dentro da escola? Bom, em relação à questão da infraestrutura, eu pontuaria 4 questões importantes, ao meu ver, assim, que seria a primeira, a formação dos professores, né, para o ensino das práticas de aventura dentro da escola, e aqui no sentido não de culpabilizar, né, o professor, que às vezes sente dificuldade de trabalhar isso dentro da escola, mas no sentido, talvez, de haver um pouco mais de parcerias entre a Secretaria de Educação ou mesmo as universidades públicas, né, que pudessem trazer, de repente, cursos de formação para que a gente pudesse ter os professores com maior segurança para trabalhar esse conteúdo dentro da escola, né? É um conteúdo que requer um pouco de cuidados, é um conteúdo que requer um pouco de segurança, né, para promover
de certa forma, com os alunos, né, uma prática com um certo cuidado. Então, vejo que esse talvez seria a primeira questão. O segundo ponto, eu acredito que às vezes dificulta em termos da infraestrutura é o tempo pedagógico. A gente tem um ano letivo dividido em bimestres e, geralmente, cada bimestre é um tempo muito curto, às vezes, para a gente trabalhar com certa profundidade esse conteúdo, né? Assim como outros também. Então, eu vejo que o tempo, por exemplo, do sexto ano, que a gente tem compartilhando práticas de aventura com conteúdo de ginástica e conteúdo de jogos e eletrônicos, né? Jogos e brincadeiras eletrônicos. São 3 conteúdos que, de certa forma, requerem um bom tempo, uma certa profundidade, e que acaba que, num período curto de tempo, a gente não consegue, às vezes, trabalhar com determinada profundidade, trazendo questões, né, para além somente das questões conceituais, né, mas das vivências práticas, às vezes de questões socioeconômicas que são envolvidas também dentro desses determinados temas, né. O terceiro ponto seria que eu vejo, acho que muitos desses equipamentos de práticas de aventura, eles têm um alto custo, né, e vejo que, às vezes, os recursos que a escola tem para toda a demanda, né, da escola, às vezes influencia um pouco na compra desses materiais que necessitam, né, para a utilização, né, de algumas práticas corporais. E talvez é um dos problemas que a gente enfrenta também, né, a disputa, né, do valor desses equipamentos com outras demandas que a escola tem também. E o quarto ponto seria, acho que a falta de espaços, né, e equipamentos talvez adequados. A gente vê que ainda há escolas que às vezes não têm os espaços próprios para a utilização e a realização, né, de atividades da educação física. Se tratando das práticas corporais de aventura, onde a gente também preza muito pela segurança dos alunos, é importante que a gente tenha os equipamentos e, ao mesmo tempo, a gente tenha os materiais adequados para trazer a devida segurança, né, aos nossos alunos. Então, eu vejo como, às vezes, os desafios de infraestrutura que a gente tem que lidar, talvez esses 4 pontos agora, nesse momento, do qual a gente, com diálogo, a gente procura, de certa forma, chegar a um ponto onde a gente possa minimizar, né, e, de certa forma, também a gente não inviabilize, né, o ensino dessas práticas de aventura dentro do espaço escolar. Alguém já reclamou para o senhor, nossa, mas isso é muito, muito perigoso, meu filho pode cair, pode, né, se machucar, aquela coisa toda. E como o senhor procede e como a escola, em especial a equipe diretiva, com coordenadores e diretores, podem contribuir para a efetiva implantação desse conteúdo que a gente está falando, informando de hoje, né, que tem como culminância a inclusão de todas as vivências práticas da educação física? Então, Tetê, em relação às práticas de aventura, eu nunca tive problema até então, assim, em reclamação dos pais ou da própria comunidade escolar. Já tive problema com outros temas, né, da educação física, mas especificamente esse não. Quando eu vou tentar ensinar, eu vejo até um certo medo, inicialmente, em relação aos alunos, né, já que eu trabalho ali, pego a faixa etária do 6º ao 9º ano, né, quando a gente vai falar de riscos, e a gente percebe um certo receio por parte dos alunos. Mas é com conversa que a gente vai trabalhando e vai tentando fazer com que eles tenham um pouco mais de confiança no trabalho que vai ser desenvolvido. Em relação à equipe diretiva, eu vejo que ela é extremamente importante, né, para o desenvolvimento de um bom trabalho, né? Mesmo quando é necessário que a gente precise do diálogo com a comunidade escolar, né, em relação a alguma coisa que a gente ensina, ou mesmo, né, como a gente falou na questão anterior, na confiança que deve haver dentro do professor de educação física para ele, né, ter os materiais, o espaço adequado para a realização, né, do seu trabalho. Então, quando a gente tem esse diálogo com a comunidade, com a própria gestão escolar, isso acaba se tornando fácil, né,
para a gente trabalhar, mas, assim, em relação às práticas de aventura, no meu caso específico, eu nunca tive problema, assim, ou reclamação dos pais em relação ao ensino disso dentro da escola. Agora a gente vai se concentrar aqui no nosso papo sobre as possibilidades de se tematizar as práticas corporais de aventura na escola. Aí eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre como o senhor trabalha nas práticas de aventura nas suas aulas. São as mesmas ações das práticas de aventura fora da escola, por exemplo? Bom, e se não, tem dificuldades? É diferente? Em que tem essa diferença? E quais práticas são mais fáceis ou possíveis de se abordar dentro da escola? Sobre as possibilidades do ensino das práticas de aventura na escola, primeira coisa, como eu trabalho, apresentando, né, o rol de atividades existentes dentro desse tema específico, às vezes pelo uso de vídeos, figuras, ou mesmo, né, perguntando aos alunos da realidade deles, né? Uma parte mais de apresentação, de conversa, eu acho que ela é extremamente importante, né, para os alunos também se ambientarem aquele tema que a gente está trabalhando, né? E eles trazem experiências, né? E muitas das vezes eu pergunto dentro dessas atividades de aventura que a gente apresenta inicialmente, o que eles conhecem, o que eles já viram, ou mesmo que vivenciaram, e muitos trazem, né, experiências com skate, com slackline, o próprio parkour, né, que são atividades consideradas mais urbanas dentro desse contexto das práticas de aventura, né, são um pouco mais próximo da realidade deles. Então, esse apanhado geral, inicial, onde a gente tem essa conversa, facilita um pouco para a gente também direcionar o nosso trabalho. E dentro das possibilidades, né, já tive algumas experiências com os próprios alunos trazendo skate, patins, patinete para dentro da escola, e onde eles trocam essa experiência. Então, muitos ali que já sabiam utilizar desses equipamentos acabavam ensinando aqueles que nunca tiveram oportunidade, né, as primeiras manobras. Então, era uma parte inicial muito interessante, né, de troca de vivências entre eles, né. Um outro elemento que é possível, né, que sempre os meninos também gostam, é a prática do slackline, que é uma espécie de fita, né, como se fosse uma corda bamba. O slackline ele é um equipamento que ele não é tão caro, né, que a escola pode ter, né, e geralmente é uma possibilidade real ali que pode trabalhar mais uma atividade de aventura. Fora isso, acho que o parkour também, ele é uma atividade, né, que pega os próprios obstáculos do ambiente urbano ali, ou da escola, que pode ser desenvolvido e trabalhado determinadas técnicas pelo professor e passado aos alunos para que eles mesmos possam criar o seu percurso. E eu já tive algumas colegas, né, que tiveram experiências até com a prática de rapel e da tirolesa em escolas, né, que desenvolveram trabalhos interessantes nesse sentido. Mas eu acredito que são atividades que requer um pouco mais de segurança do professor, né, para trabalhar, um pouco mais de conhecimento e, ao mesmo tempo, assim, né, um espaço que permita, né, a prática disso dentro da escola. Mas são algumas possibilidades que a gente traz inicialmente, que de repente possa surtir um pouco mais de ideias, né, entre os professores, né, para que a gente consiga de fato fazer com que esse conteúdo ele possa ser apresentado, vivenciado, experimentado dentro da escola, né, por parte desses alunos. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Foi um prazer ter o senhor aqui conosco nesse bate-bola que a gente fez. A sua participação foi muito elucidativa e eu tenho certeza que vai contribuir muito, né, para o desenvolvimento das práticas corporais de aventura nas nossas escolas da rede municipal de Goiânia. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando do programa e estamos à disposição. Nossa, que legal! Muito bom, TT! Foi muito bom conhecer tanto sobre as práticas corporais de aventura e também as possibilidades de desenvolvê-la na escola. Ai, parabéns pela entrevista. Obrigada, professor Gleison de Moraes, por estar conosco e
e nos esclarecer tanto sobre todas essas mudanças por que passa a educação física escolar. E até a próxima, pessoal. Beijos! Tchau, tchau!